sabem, eu sou o pastor Pedro Eustáquio e a semana passada eu falei sobre cadê os Noés e os Jós de nossa geração. É interessante que quando nós pegamos esses personagens da Bíblia, como Noé, Jó, como Enoque, Samuel, o que eles têm assim o que eles têm de muito especial? É que eles impactaram a geração em que eles viveram. A época em que eles viveram, as pessoas, os costumes, a cultura, todas foram influenciadas devido à vida que esses personagens bíblicos levaram. E eles acabaram impactando a sua geração. Por exemplo, quando eu estava falando de Noé, lá em Gênesis capítulo 6, sobre a corrupção do gênero humano, quando toda a humanidade daquela época ficaram afetadas em seus pensamentos, em suas ideias, em seus comportamentos, que eram contrários à justiça, à ética, à ordem, contrário a tudo que Deus estava ensinando e mostrando para Noé. E Noé e sua família, por que ele impactou a sua geração? Porque no meio de toda aquela geração, de todo aquele povo, e eram muitas pessoas, já naquela época, e ele decidiu confiar em Deus, acreditar na palavra de Deus. Ele passou 120 anos construindo aquela arca e anunciando ao povo que iria chover, que iria acontecer uma chuva, e esta chuva com certeza iria matar, destruir toda a raça humana. Mas eles não acreditaram. Mas também Noé, a persistência dele, Veja bem, a persistência, ele obedeceu a Deus, ele persistiu em obedecer e confiar na palavra de Deus. A perseverança, e a confiança em Deus. Durante 120 anos ele confiou, ele acreditou, ele colocou a sua vida naquela proposta de salvação que Deus havia colocado para eles. Em terceiro lugar, ele convenceu a sua família ele convenceu, a sua família ele conseguiu convencê-las e falar para elas dessa salvação, não é? E também o que aconteceu mais? O trabalho. Noé trabalhou todo aquele tempo, todos esses 120 anos ele trabalhou fortemente nas duas coisas, na construção da arca, que seria a salvação deles, e também trabalhou na pregação da palavra de Deus, na pregação, no chamamento às pessoas à obediência. Então Noé era um homem justo, era um homem sincero, era um homem fiel, era um homem que colocou as propostas de Deus acima de tudo, e por isso que ele foi o Noé que impactou a sua geração, não é? E ele não conseguiu salvar aquela geração, mas conseguiu salvar a sua família, conseguiu salvar a si mesmo, conseguiu salvar a sua vida, e conseguiu tudo isso seguindo de maneira muito fiel à proposta de salvação que foi colocada por Deus na vida dele. E hoje, meu amigo, hoje nós temos também a proposta, a Bíblia está aí, a Bíblia Sagrada, não é? Ela está aí nos falando da vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele aparecerá nas nuvens, não é? Para buscar a sua igreja, aqueles que obedecem, aqueles que estarão firmes, propostos, nessa proposta de salvação, do Evangelho da salvação. Olha que interessante, quando eu digo impactar a geração, eu estou falando o seguinte: Noé não se deixou convencer por todo o contrário que estava com ele, não é?
toda aquela geração, todas aquelas pessoas não acreditaram em Noé, e eles foram contra Noé, zombavam deles, riam dele, porque eles achavam que ele estava acreditando em algo que não era verdade, não havia possibilidade de acontecer. E hoje é a mesma coisa, nós estamos pregando a palavra de Deus, estamos falando da volta do Senhor Jesus Cristo. Ele virá buscar a sua igreja, ele virá buscar aqueles que não se contaminarão com este mundo. Então, nós precisamos de Noé hoje. Quando eu falo Noé, quem é o Noé de hoje, né? O Noé de hoje seria aquele que vai pregar a justiça de Deus, né? Que vai pregar a salvação. No caso de Noé era a arca, no nosso caso hoje as pessoas aceitarem o Senhor Jesus Cristo, receberem Ele, passarem a andar com Ele, arrependendo dos seus pecados, né? Saindo desse mundo de tristeza, de dores, de pecado, de injustiça, e passando a viver uma vida santa, uma vida justa, uma vida de santidade ao Senhor, de honestidade, de ética, né? Mas o que está acontecendo hoje? Hoje em dia está acontecendo o seguinte: ao invés dos pregadores, dos pastores, dos líderes, né, pregarem a diferença entre você ser um Noé, né, que prega a palavra conforme Deus anunciou na Bíblia, anunciar um Noé que pregue a verdade como está na palavra de Deus, né? Falar sobre o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que hoje os pastores têm que agir como Noé agiu. A infalibilidade da palavra de Deus, ela não vai falhar, ela vai se cumprir. O Senhor Jesus Cristo virá, Ele buscará a sua igreja. E também tem que pregar a justiça. O que é? Você tem que arrepender dos seus pecados, arrepender daquela vida de maldição, de pecado, de desobediência, e passar a servir a Deus em santidade. Você não tem que conformar com esse mundo, conforme está escrito lá em Romanos. Não vos conformeis com este mundo, não é? E nós não temos que conformar com ele. O mundo sim tem que conformar com a igreja, mas não a igreja conformar com o mundo. Ou seja, quando eu fiz aquela crítica na mensagem passada, falando sobre os cantores, né, as pessoas que vêm lá do mundo, recebem a Jesus, mas não querem mudar nada. Eles continuam com seus deuses, fazendo as suas oferendas aos seus deuses, né? Eles não mudam o seu pensamento sobre Deus. Eles não arrependem dos seus pecados. Eles não caem de joelhos aos pés do Senhor Jesus Cristo, com fé, acreditando numa mudança de vida, arrependendo dos seus pecados, aceitando o Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, não é? E os pastores não estão conseguindo, as igrejas não estão conseguindo impactar a geração. Elas estão chegando para a igreja, continuando do mesmo jeito que elas vieram, sem santidade, sem sinceridade, sem fidelidade, sem perseverança, sem estudar a palavra de Deus, e não está havendo um pregador como Noé que impacte aquela geração, produzindo em si mesmo a justiça, a obediência, a ética e o amor de Deus na sua vida. Então é isso que eu estou dizendo. Cadê os Noés do dia de hoje, que vai impactar essa geração, um chamamento para a santidade, para a obediência a Deus, para andar com Deus, para andar com o Senhor Jesus Cristo, para confiar nele, para acreditar que ele tem o poder para modificar a sua vida para melhor e você ser salvo no fim da vida. Deus te abençoe. No próximo nós vamos continuar. Sempre aí 8, 9 minutinhos falando para você. Estamos em busca, estamos orando para aparecer os Noés dos dias de hoje. No próximo vamos falar sobre Jó, depois vamos falar sobre Samuel, depois falar sobre Enoque, e assim vamos. Uma semana abençoada. Muito obrigado. Deus te abençoe. Seja feliz na presença de Deus.